a realidade sobre a igreja, segundo as Escrituras, o que o Senhor fala para nós sobre esse assunto. E para isso eu já queria deixar registrado aqui, Efésios, capítulo 5, o versículo 25, na versão King James. Ele diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Então nós vamos entender o melhor ao longo do que nós formos falar aqui, essa entrega, essa dedicação, esse amor que o Senhor tem para com a sua igreja. Na verdade, toda a Escritura é uma belíssima história de amor, aonde Cristo, como nosso amado, como nosso esposo, Ele vai atrás da sua esposa, que somos nós, a sua igreja. O Senhor está nos preparando para nós nos casarmos com Ele. Então a Bíblia, na verdade, é uma história de amor. Esse homem que Deus criou para si, de repente ele se distanciou de Deus, e agora todos os capítulos que nós temos na palavra de Deus é justamente o Senhor em busca dessa amada de uma maneira desesperada. E hoje foi muito bom até os hinos que nós cantamos, nós entoamos aqui, porque ele falou também um pouco desse amor. E para isso, o Senhor já escolheu no Velho Testamento o povo de Israel, a nação de Israel, para demonstrar todo o seu carinho, todo o seu amor para com esse povo. Então o que nós temos aqui, eu gostaria que nós pegássemos aí Isaías capítulo 54, na versão King James, vou usar mais hoje, os irmãos da projeção. Isaías 54, a partir do versículo 4, nós temos aqui uma linda história de amor entre Deus e o homem. Nós vamos ver o coração de Deus, o amor de Deus para, inicialmente, com o povo de Israel. E esse amor, irmão, nós vamos perceber que ele se estendeu até nós na igreja. Aleluia! Então aqui, o capítulo 54, a partir do versículo 4, ele diz assim, é na King James, tá? Ele diz: não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada, jamais te sentirás humilhada, porque não ficarás constrangida. Em verdade, há de esquecer a condição vexatória da tua juventude, e não te recordarás mais da humilhação da tua viuvez. O Senhor retratando um pouco do período que eles ficaram escravos, o seu período de mocidade ali no Egito, e depois os 70 anos de cativeiro na Babilônia. O Senhor falou que um dia iria botar fim a tudo isso. O Senhor estava recordando desse período de humilhação que eles passaram, período de vergonha. O povo escolhido de Deus no Velho Testamento, passando por tanta situação, mas foi necessário naquele período para que o povo de Israel pudesse reconhecer esse grande amor que o Senhor tinha para com aquela nação. Aí no versículo 5, ele diz: pois o teu Criador é o teu esposo, Yahvé, o Senhor dos exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, mesmo nessa situação que o povo se encontrava ali, o Senhor iria botar um fim nisso, e Ele mostrando: olha, vocês estão passando por tudo isso, mas eu ainda quero casar. Eu serei o esposo de vocês.
No versículo 6 ele até diz, né? O Eterno te chamará de volta, como se fosses uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou, jovem, tão somente para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por breve momento eu te abandonei, mas com profunda compaixão eu te farei retornar. Aí, no versículo seguinte, ele fala assim, ó: no impulso de indignação escondi de ti o meu rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por um amor que jamais se extinguirá. Declara Yahvé, o teu Redentor. Aí no versículo 10, os montes podem mudar de lugar, e as colinas podem abalar-se, mas o meu sentimento de benevolência e misericórdia, isto é, meu amor, nunca mudará. A minha aliança de paz não será jamais abalada, afirma Yahvé, aquele que se compadece de ti. Então aqui, irmãos, esses versículos mostram para nós esse sentimento que Deus tem em relação ao seu povo. Inicialmente foi Israel a nação escolhida, conforme eu coloquei, mas hoje o Senhor também, irmãos, Ele faz juras de amor à sua igreja. O Senhor nos ama, o seu amor jamais irá se extinguir. O Senhor quer um povo que viva próximo a Ele, um povo íntimo, um povo chegado, um povo que possa se voltar a Ele como esse nosso esposo, como esse nosso marido, para cuidar de nós, de todas as necessidades de nós, como essa esposa, como essa mulher. Inclusive aqui, em Deuteronômio, capítulo 32, a partir do versículo 8, também na King James, ele diz assim: quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança, quando separava os filhos dos homens um dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Deus. Aqui o Senhor separou, dentre tantas nações que haviam na face da terra, o Senhor está dizendo que Ele separou, cada um no seu lugar, no seu limite. Mas no versículo 9 ele fala: mas o povo preferido do Senhor é Israel, Jacó e a descendência que lhe coube. Deus os encontrou perdidos numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou. Protegeu-o como a pupila dos seus olhos. É até interessante esse cuidado, esse amor que Deus inicialmente teve e hoje tem até hoje para com a nação de Israel. Embora, graças a Deus, hoje fazemos parte também desse povo escolhido por Deus como igreja. Mas aqui mostra, irmãos, o detalhe. A pupila, ela é justamente um orifício que protege os nossos olhos. Se tem excesso de luz, ele se fecha um pouco mais. Se há uma necessidade de um lugar, um ambiente mais claro, ela se dilata para nós vermos melhor. Isso aqui só para mostrar o cuidado, o amor que o Senhor tem para com o seu povo. Então, aqui, inicialmente, eu só queria mostrar que para nós entendermos a realidade sobre a igreja, nós precisamos entender essa história de amor que Deus tem para com o seu povo. E
antes de prosseguir para falar sobre o nosso tema de hoje, nós ainda precisamos entender o que não é a igreja. O que não é a realidade sobre a igreja, que infelizmente, até o dia de hoje, ainda é um assunto que não está tão claro assim para todas as pessoas, para todos os filhos de Deus espalhados por toda a terra. Então, irmãos, na verdade, já se passaram cerca de 2000 anos após a morte do Senhor Jesus ali na cruz, e também o período em que ele ressuscitou, ocasião em que a igreja foi gerada. Mas mesmo assim, esse é um assunto que continua sendo um mistério para muitos. Mesmo tendo passado tanto tempo, mesmo sabendo que foi por meio da morte e ressurreição do Senhor que a igreja foi gerada, foi produzida. Mas, por isso que em Efésios fala do grande mistério, né? Cristo e a igreja. Porque muitos ainda não conseguiram perceber a importância, o valor da igreja. Inclusive, é um assunto que pouco se fala no meio cristão. E a falta, irmão, de uma visão adequada sobre esse tema, limita os cristãos a desfrutar da plenitude das riquezas de Cristo. E também de uma vida plena na igreja. Paulo, ele fala no livro de Efésios, capítulo 3, ele fala das riquezas insondáveis de Cristo. Irmãos, nós somos hoje a extensão de Cristo. Então, há muita riqueza, nós temos um tesouro dentro de nós. O Senhor hoje está habitando no interior do homem. Só que, infelizmente, para muitas pessoas, ainda não veem, não conseguem perceber tudo aquilo que o Senhor já deu, já proporcionou para nós como igreja. É por isso que isso limita. Sem uma visão adequada da igreja, nós então seremos muito limitados naquilo que Deus tem para oferecer para nós. É um povo rico, cheio de abundância, de benefícios, de coisas preciosas que o Senhor preparou para nós, mas ainda vivendo de uma maneira pobre, às vezes cabisbaixo, tristes, sem saber que nós temos um poder dentro de nós. A igreja, irmãos, tem esse poder, o poder da ressurreição, aonde qualquer situação nós podemos superar. Paulo, ele percebeu isso, por isso que ele falou, eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor hoje, ele está disponível para nós na igreja, para nos suprir a cada um de nós, para termos uma vida plena, cheia de riqueza, cheia de desfrute, cheia da presença do Senhor, onde nós podemos constantemente ir à presença dEle. E um grande engano que se tem hoje, o inimigo ele aproveitou tantas coisas para substituir a Cristo. Não é à toa que o livro de Gálatas foi escrito. Foi para combater, embora a lei foi dada por Deus, mas Deus não queria trabalhar a lei dentro do homem. Deus queria trabalhar o próprio Cristo dentro dos Gálatas. Então, foi necessário escrever esse livro para tratar disso. Até mesmo o livro de Colossenses também foi escrito para tratar um outro substituto de Cristo que estava entrando ali, que era a filosofia. As filosofias, embora aparentemente algo bom, mas ela não transforma ninguém. Pode trazer algum benefício no seu viver humano, mas não era isso que Deus tem para nós. Então, até mesmo o livro de Hebreus, mostrando a superioridade de Cristo em relação
as coisas da lei. Eu só quero mostrar aqui, irmãos, que ao longo dos anos o inimigo sempre tentou apresentar alguma coisa para substituir Cristo. Até mesmo em relação à igreja. Irmãos, se tem uma coisa que a igreja não é esse prédio aqui. A igreja não é um prédio onde se adora a Deus. Nós, graças a Deus, pela visão que o Senhor nos deu ao longo do tempo, dos anos, isso não é para nós nos orgulharmos. Mas temas como vamos lavar, ou melhor, vamos pintar a igreja, vamos arrumar o teto da igreja, eu vou para a igreja. Não, irmãos, a igreja não é isso aqui. Isso aqui é um local de reuniões que está momentaneamente acolhendo os membros da igreja, que somos nós. Por isso que o tema ali, nosso letreiro lá fora, para os mais novos, lá está local de reuniões da igreja em Brasília. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é apenas um prédio, que está acolhendo os filhos de Deus. Então, louvado seja o Senhor, porque um dia isso ficou claro, na minha experiência, que eu estava em um grupo cristão. Fiquei desesperado quando vi isso. Graças a Deus, o Senhor teve misericórdia, eu estou aqui. A igreja também, irmãos, ela não é uma organização religiosa, aonde pessoas que na realidade nem estão desfrutando da realidade de Cristo como o seu tudo, como a sua riqueza, vivem de aparência, sem realidade, sem mudança, sem transformação. Ontem o Eliseu até compartilhou conosco a experiência da mulher ali, a mulher samaritana. Aquele poço se tornou a religião dela. Ela sempre ia ali, naquele mesmo horário, bebendo sempre daquela água, mas nada acontecia na sua vida. Quando nós olhamos, irmãos, aquilo que nós temos desfrutado no livro de João, da experiência dos fariseus, eles eram os representantes religiosos ali, mas eles não tinham realidade. O Senhor, em Mateus 23, chama eles de hipócritas. Eles estavam sempre tentando matar o enviado de Deus, que era Cristo. As palavras vinham, eles eram como descrentes, não criam. O Senhor fazia alguma cura, algum milagre, lá estavam os religiosos, querendo saber o que aconteceu, quem fez isso, para abafar. Chegou ao ponto, nós vimos na conferência, até mesmo Lázaro depois, queriam matar Lázaro porque o Senhor tinha ressuscitado ele. Então a religião, irmãos, ela é contra o Senhor. É um empecilho para Deus avançar. A religião, irmãos, ela nos cega, ela nos mata, ela nos afasta de Cristo. Ela não nos dá liberdade de tocar na riqueza que o Senhor preparou para nós na igreja. Irmãos, esse assunto de nós não vivermos de uma maneira religiosa é muito sério, porque se não entra ano e sai ano, nós continuamos as mesmas pessoas. Reuniões, as nossas reuniões têm que ser cheias de festa, tem que ser uma festa. Mas para muitos a igreja é apenas uma organização religiosa, onde muitas pessoas se encontram para viver de uma maneira, muito conhecimento às vezes, e sem prática.
Então, se eu recebo e não pratico, não serve absolutamente. Você é só um conhecedor, mas não vou executar absolutamente nada. Então, é um assunto muito sério isso. Nós devemos estar claros que após crer no Senhor e receber o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos regenerados, fomos justificados, fomos santificados, fomos reconciliados com Deus e agora, irmãos, nós tornamos parte dele. E também do seu corpo, que é algo, que é a igreja, que é algo vivo, não é um edifício inanimado, sem vida, sem expressão. Então nós precisamos perceber que nós hoje, como igreja, fazemos parte de Cristo. Aleluia. Bom, prosseguindo aqui, já que o prédio aqui não é a igreja, já que também a igreja não é uma organização religiosa, então vamos falar apenas alguns pontos aqui mostrando o que é, então, a igreja. Primeira coisa, irmãos, a igreja, ele é um ambiente espiritual. Aqui, nós estamos aqui nessa manhã, não é meramente para um ajuntamento social. Mas aqui, irmãos, nós estamos aqui por causa de um viver coletivo, de um grupo de pessoas que foram regeneradas, que receberam a vida de Deus, e agora então nós estamos aqui para desfrutar de todos os benefícios que o Senhor, Ele preparou para nós. Nós fazemos hoje, irmãos, parte então do corpo de Cristo. Então aqui é um ambiente espiritual. Em um ambiente espiritual, o que nós devemos fazer é procurar exercitar o nosso espírito para nós tocarmos no Senhor. Por isso, irmãos, que nós invocamos o nome do Senhor, é por isso que nós imergimos na palavra, é por isso que nós fazemos grito de guerra, é por isso que nós temos aqui uma equipe de louvor, justamente para nós gerarmos um ambiente espiritual. Então, a igreja, ela é um ambiente espiritual, onde todas as vezes que esses filhos de Deus, essas pessoas regeneradas, elas se encontram, nós devemos então falar, desfrutar, principalmente nas reuniões da igreja. Temos que fazer de tudo para que todos exercitem o seu espírito. E quando isso acontece, então nós teremos uma verdadeira festa. A igreja também, irmãos, ela é a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Eu queria ler com vocês em Efésios. Ó Senhor Jesus. Efésios, capítulo 2, para nós entendermos aqui, embora para muitos já é um assunto conhecido, mas ele é muito importante nós revermos. Então aqui, Efésios 2:11, a partir do versículo 11, na King James, por favor. Diz assim, portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha a condição terrível que nós estávamos como esses gentios, né? Não fazíamos parte da nação de Israel.
Então nós estávamos distantes, nós não fazíamos parte dessa família. No versículo 13, todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Aleluia. Aí no versículo 19, para irmos mais rápido. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, hoje, irmãos, todos nós precisamos lembrar que a igreja, ela é a família de Deus. Nós não estamos mais distantes, vivendo como peregrinos, não fazendo parte dessa família tão preciosa que é a igreja, mas o Senhor resolveu todas as questões ali na cruz, unindo judeus e gentios, por meio do sangue que Ele derramou ali. Agora então, nós fomos introduzidos nessa grande família. E graças a Deus por isso, irmãos. Porque quando nós fomos regenerados, nós nascemos de Deus. O Espírito de Deus passou a habitar no espírito humano. Então nós fomos gerados, nós somos nascidos de Deus. Por isso, pelo fato de nós termos sido regenerados, termos ganhado a vida divina no nosso interior, então, por esse novo nascimento, eu agora posso fazer parte dessa família. A família de Deus. E é interessante que, como família, nós olhamos, a família é um lugar que você sai, mas sempre você quer voltar ali para o aconchego do seu lar, da sua família. Quando nós olhamos a história de Lucas 15, daquelas 3 parábolas, sobretudo a do filho pródigo, o que nós temos ali, irmãos, é alguém, um filho, que saiu da sua casa, saiu desse ambiente de cuidado, saiu desse ambiente ali da casa do pai, e foi desfrutar da vida lá fora, do engano desse mundo. Mas é interessante que em um dado momento, depois que ele tinha gastado tudo, todos os seus bens, ele caindo em si, até mesmo ele estava numa situação, vivendo como estrangeiro em outro lugar, em outra terra, passando fome, trabalhando ali de favor para alimentar porcos e não podia nem comer a comida dos porcos. Então ele falou: eu vou voltar para minha casa, para a casa do meu pai. Nós estávamos assim um dia, irmãos, distante de tudo isso aqui. Olha que bênção na nossa vida. Hoje nós temos tantos irmãos, tantas irmãs na vida da igreja, que cuidam de uma maneira tão graciosa de cada um de nós, né, nessa família. Nós temos um pai tão amoroso, que sabe e conhece todas as nossas necessidades. Nós conhecemos essa história. Sabemos que o filho pródigo, ele preparou um discurso para falar para o pai, para pedir perdão para o pai, por ter se afastado dessa família, mas o pai nem esperou ele falar nada, simplesmente foi até ele, o agarrou e o beijou. Então, irmãos, não importa quanto tempo nós, às vezes, ficamos distante dessa família. Eu encontrei um irmão. Ele falou: irmãos, tem 6 meses que eu não vejo ninguém dessa família. Eu estou 6 meses sem reunir. Estou seco. Estou precisando de cuidado. É tipo isso, irmãos. Quando nós nos afastamos dessa família, tantas coisas acontecem. Mas uma coisa nós nunca podemos esquecer. A igreja, como a família de Deus,
nós temos um Pai que está sempre nos aguardando de braços abertos, como Ele estava aguardando aquele filho pródigo. Então esse é o sentimento. Quando o filho voltou para essa família, o sentimento, irmãos, era de descanso. Ele achou um lugar para descansar. Era um lugar de desfrute, porque foi preparado um boi cevado para ele se alimentar. E também satisfação. Esses 3 itens, descanso, desfrute e satisfação, são itens que nós encontramos nessa família. Quando nós estamos juntos, nós podemos desfrutar de tudo isso. E nessa família, irmãos, Deus prepara pessoas para cuidar de nós, para nos suprir em todas as coisas, seja para nos alimentar espiritualmente, seja para nos aperfeiçoar em nosso viver cristão e também sermos edificados coletivamente. Eu só queria pegar aqui Colossenses, na King James, Colossenses capítulo 4. Versículo 12. Colossenses 4:12 diz assim: Epáfras, que também é um de vós, e servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Sou testemunha do quanto ele se esforça em seu zelo fraternal por vós e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Então, nessa família, irmãos, o Senhor disponibiliza também para nós muitos irmãos com esse encargo de cuidar de cada membro dessa família. Epáfras, aqui ele fala que ele guerreava pelos irmãos ali da igreja em Colossos. Então, graças a Deus, irmãos, eu vira e mexe, eu encontro um irmão e irmã que sempre fala, né? Irmão, eu sempre oro por você. Quantos irmãos aqui, irmãos, nós não sabemos que oram pelos irmãos responsáveis, que oram pelos muitos serviços que nós temos na igreja. Então, graças a Deus, que nessa família, além de um pai amoroso, cuidadoso, nós temos vários filhos que também se preocupam com essa família. Então, a igreja, ela é também a família de Deus. E também, um outro item, a igreja é a noiva de Cristo. Em relação a essa noiva, nós até lemos inicialmente Efésios 5, 25, que ele falou: Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Então aqui, em relação a esse aspecto da igreja como a noiva de Cristo, ela mostra que o Senhor, ele precisa de um complemento. Assim como lá no início, o Senhor falou que não era bom que o homem estivesse só, que ele iria fazer uma auxiliadora idônea, uma companheira. Hoje também, irmãos, nesse aspecto, nós como a noiva de Cristo, nós não podemos esquecer que nós somos o complemento de Cristo. Nós estamos aqui para auxiliar o nosso noivo, o nosso futuro marido, que é Cristo. E como tais, nós precisamos sempre nos colocar à disposição dele para sermos, então, esse complemento dele, essa extensão dele, assim como o caso ali do primeiro casal, né, Adão e Eva. Eva era a extensão de Cristo, porque saiu de Adão. Hoje nós também saímos de Cristo. Nós também somos a extensão, o complemento de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que entre os casais,
há muitas dificuldades. Faz parte do viver de um casal. Porque nós temos vida e naturezas diferentes, como um casal. Então, há sempre os atritos. Mas o que o Senhor está fazendo, o Senhor só não voltou ainda para buscar a sua noiva, porque Ele está infundindo mais da vida e da natureza dEle em nós, para sermos um com Ele em tudo. Aí o Senhor vai voltar. Então, o trabalho do Senhor hoje, nesse aspecto da igreja como a noiva, é infundir a vida dEle em cada um de nós. Porque aí nós vamos entender o que esse esposo quer fazer, nós vamos realmente auxiliá-lo de uma maneira adequada. E como noiva, nós precisamos também nos santificar. Paulo, ele falou da necessidade, ele tinha uma preocupação de apresentar os irmãos da igreja em Corinto como uma virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Então, uma responsabilidade que nós temos como noiva de Cristo, irmãos, é estarmos nos santificando, permitindo que o Senhor nos purifique, nos santifique, nos separe cada vez mais das coisas impuras, nos dando um coração de uma virgem pura, que ama a um só marido, a um só noivo que é Cristo. Também, como noiva, uma outra responsabilidade que nós temos como noiva, nós precisamos preparar as nossas vestes nupciais. Aqui, em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8, na King James, diz assim: alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Aqui, irmãos, o versículo 8. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho representa os atos de justiça dos santos. Então aqui, eu quero mostrar algo, uma responsabilidade nossa também. Hoje as noivas, quando vão se casar, vão ali, alugam ou compram um vestido de noiva. Só que essa veste aqui, irmãos, nós estamos bordando ela. É uma veste espiritual, vamos dizer assim. Nós confeccionamos ela, bordamos ela por meio dos atos de justiça. Todas as vezes que nós fazemos algo unidos a Cristo, baseado na vida que nós recebemos, então, quando nós vamos quando nós procuramos agradar o Senhor, quando nós vamos amar o Senhor, quando nós nos envolvemos com a sua vontade, quando nós estivermos cooperando com Ele para a edificação do corpo de Cristo, tudo isso são maneiras, irmãos, de nós estarmos preparando as nossas vestes por meio desses atos de justiça. Em outras palavras, esses atos de justiça é tudo aquilo que nós fazemos quando nós estamos em Cristo. Quando nós estamos no Espírito, quando nós fazemos algo no nosso dia a dia, nós temos o selo, o carimbo de Deus, a aprovação de Deus. E isso, irmãos, nos dá a oportunidade de nós irmos preparando as nossas vestes. Ó Senhor Jesus. E o último item aqui que eu quero falar sobre a responsabilidade da noiva, também ela precisa ser prudente. Eu não tenho tempo mais, mas em Mateus 25, ali fala das 10 virgens. Ali nós tínhamos 5 virgens prudentes e 5 que eram nécias. Não estavam se importando muito em se preparar para a volta do noivo.
Então, as 5 prudentes, elas conseguiram, elas tinham óleo, não só na sua lâmpada, que representa o espírito, mas também nas suas vasilhas, que representam a nossa alma. Então, hoje, uma outra coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é preparar o azeite, para que na nossa alma, ele precisa alcançar as partes da nossa mente, vontade e emoção que ainda não foram saturadas da vida divina. Então, essa é uma responsabilidade que nós, como essas virgens puras, como virgens prudentes, precisamos preparar. Só para avançar aqui, um outro aspecto que eu queria falar, a igreja como o corpo de Cristo. O Senhor, irmãos, ele se tornou esse corpo coletivo. Quando todos aqueles que creem nele, quando nós cremos, nós recebemos o Senhor no nosso interior, e agora nós também fomos inseridos no corpo de Cristo. Então, Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo, a sua expressão. Esse assunto aqui, irmãos, é questão de vida. Há uma vida do cabeça circulando entre os muitos membros nesse corpo. Então, uma coisa importantíssima da igreja como o corpo de Cristo, nós precisamos, irmãos, dar primazia ao Senhor no nosso viver diário. Em tudo que nós formos fazer, nós precisamos viver e agir sob a direção desse cabeça. A submissão e a obediência à vontade do Senhor, ela ocorrerá, então, quando nós reconhecemos que eu sou apenas um membro do corpo, eu não tenho mais... na verdade, irmãos, no corpo de Cristo não existe mais individualidade. Quando você vivia no mundo, sem Deus, distante desse corpo, eu poderia fazer o que eu bem quisesse, do meu jeito, da minha maneira. Só que quando eu tenho uma visão do corpo, principalmente isso acontece muito quando nós estamos servindo, né? Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não da maneira que nós somos, às vezes, orientados a fazê-la. Então, isso mostra o quanto que nós precisamos perceber. No corpo, acabou o meu ego. Precisa, porque senão, irmão, é só confusão. Não dá mais. Já pensou, o meu corpo, quantos membros eu tenho aqui? Se o meu braço esquerdo quiser ir para um lado, o meu direito quiser ir para o outro, vai dar confusão. Então, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos estar encabeçados, reconhecer quem é esse cabeça e estarmos coordenados entre os demais membros do corpo de Cristo. E uma coisa importante, já que o corpo é para a expressão, um membro fora do corpo, eu sempre gosto de falar que alguém que tem os olhos azuis, por exemplo, é tão bonito quando ele está aqui. Se você tirar os 2 olhos, colocar ele aqui em cima, vai ser aterrorizante, né? Apavorante. Então, no corpo, cada um tem a sua função. O Senhor, ele diz que os membros do corpo são indispensáveis. Mas uma coisa é importante nós também percebemos. Que no corpo, irmãos, um olho que não vê, uma boca que não fala, um braço que não se move, um pé que não caminha, que não anda, ele não deixa de ser um membro, mas ele se torna inútil para Deus, sem função. E nós, como membros do corpo de Cristo, o Senhor precisa de membros ativos. Por isso que nas nossas reuniões, quando nós abrimos para falar, para compartilhar, para louvar o Senhor aqui, irmãos, todos os membros, nós temos a oportunidade de expressar a vida que o Senhor dispensou para esse corpo. Ó Senhor Jesus. E o último item. A igreja também é a habitação de Deus no Espírito.
Na verdade, irmãos, nós desfrutamos na época do Mondong dos 12 aspectos da igreja. Aqui tem, né, a igreja como mistério de Deus, como a eclesia, como o corpo de Cristo, como a obra-prima de Deus, como a noiva, como a guerreira, o novo homem, já falei, como o testemunho de Cristo, como o candelabro de ouro, com a Nova Jerusalém. Mas aqui, esse livro, ele traz apenas alguns conceitos do que é realmente a igreja. Então, além de ser uma esfera espiritual, além da igreja ser a família de Deus, de ser a noiva de Cristo, de ser o corpo de Cristo, onde Ele quer usar cada um de nós como membros ativos, a igreja também é a habitação de Deus no Espírito. Só vou ler aqui, Efésios capítulo 2. Estou quase terminando, Marco. Efésios capítulo 2. Eu vou ler do 20 ao 22, ele fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para morada de Deus no Espírito, ou habitação de Deus no Espírito. Então aqui ele fala que esse edifício, essa morada, essa habitação, ela está sendo formada e baseado primeiramente, fundamentado nos ensinamentos dos apóstolos e profetas, aonde nessa morada Cristo, Ele é tudo. Ele é a pedra fundamental, a pedra angular e a pedra de remate. Essa morada está sendo construída com o próprio Deus triuno, Pai, Filho e Espírito. E aqui é interessante que mostra que a igreja, como essa habitação de Deus no Espírito, fala que ela cresce. Por isso que a igreja não é o prédio, é algo vivo. A igreja é um organismo vivo, ele cresce, ele aumenta. Né? Quanto mais coordenados, quanto mais a vida do Senhor e a natureza dele for acrescentada em nós, mais nós vamos formando essa habitação, essa morada de Deus no Espírito. Senhor Jesus, meu tempo já acabou, eu só vou concluir aqui. Irmãos, a igreja é mais que uma reunião de pessoas, mas de um grupo de pessoas nascidas de novo, debaixo de um encabeçamento, governo, autoridade e poder de Cristo. Isso é apenas alguns itens relacionados à igreja, dos muitos que são. Mas a igreja, irmãos, ela é algo vivo. A igreja caminha, ela anda, ela visita, ela apacenta. Em qualquer lugar nós podemos desfrutar da comunhão com o nosso Senhor. Não só quando nos deslocamos para esse local de reuniões. Não. Em qualquer lugar nós podemos desfrutar. Amém. Jesus é o Senhor.